Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Vitor e nessa sequência de vídeos estarei junto com vocês com o objetivo de abordar os principais conceitos do desenvolvimento web. Sintam-se à vontade para dar like no vídeo caso gostem do conteúdo e se inscrevam no canal para receber atualizações de novos vídeos. Então vamos nessa? Para começarmos o nosso estudo, vamos fazer um exercício intuitivo. Acredito que a maior parte de vocês sejam capazes de realizá-lo. Consiste em simplesmente abrir o navegador de sua preferência e digitar na barra de endereço o seu site favorito. Supondo que esteja conectado à internet, ao realizar o processo, verá que uma página irá se abrir. Essa página que contém diversas informações é uma página web. Mas o que é uma página web na verdade? Embora existam diversos conceitos complexos por trás do que faz a web funcionar, o conceito de web em si é bem simples. Trata-se de uma coleção de documentos que é recebido e exposto pelo navegador por meio de uma requisição feita ao servidor. Ok, falando dessa maneira até parece algo complexo, mas só parece. Vamos ver com mais detalhes como esse arranjo funciona. Uma forma bem simples de entendermos tal conceito é imaginar uma rua que liga dois pontos. Em uma das extremidades temos a sua casa e na outra extremidade temos um shopping center. Você possui diversas opções para comprar alguma coisa nesse shopping, desde ir fisicamente e realizar a compra até pagar um frete para receber a mercadoria em casa. De qualquer forma, você irá receber aquilo que requisitou. Vamos traçar um paralelo com o que ocorre na web. Supondo que ao invés de termos imóveis, temos computadores. O computador que representa a sua casa é chamado de cliente e a outra parte é chamado de servidor. Ao utilizar o navegador para acessar uma determinada página na web, o que o navegador faz é requisitar ao servidor que contém as informações a resposta desejada, que logo em seguida será exibida no seu computador, que será o cliente nessa transação. Então, tecnicamente, o servidor é o local onde se dispõe os arquivos que serão requisitados pelo navegador. E o navegador, por sua vez, combina os documentos HTML contidos na resposta do servidor, de modo a renderizar uma página que será exibida ao usuário. Os documentos são acessados através de uma barra de endereço contida no navegador, cujo nome técnico é Uniform Resource Locator, ou simplesmente URL. Em resumo, o navegador irá enviar a requisição para o servidor, onde estará hospedado o website correspondente ao endereço. Contudo, para que esse sistema de comunicação seja efetivo, é necessário estabelecer regras de comunicação entre as duas partes. A maneira como as informações são trocadas é definida por protocolos. Um protocolo muito utilizado é o Transmission Control Protocol, Internet Protocol, ou TCP/IP. O IP irá identificar o tipo de computador provendo um código numérico, que não é nada intuitivo, e esse código é conhecido como endereço de IP. Portanto, para contornar esse problema, existe um conceito de DNS, que significa Domain Name System, onde o objetivo é associar o endereço de IP a um nome de domínio. Dessa forma, o DNS age como uma espécie de lista telefônica. Ao acessar o endereço, o que será retornado é uma série de arquivos. Esses arquivos são tipicamente no formato HTML. Mas o que é HTML? O HTML é um acrônimo para Hypertext Markup Language, em inglês. HTML é uma linguagem de marcação e, de forma resumida, ele irá indicar ao navegador na web a melhor forma de representar um conteúdo de texto. O HTML é a linguagem mais antiga da web e foi desenvolvida pelo cientista Tim Berners-Lee no início da década de 1990. No início, o grande objetivo era criar um sistema de uso e compartilhamento entre os pesquisadores até finalmente tornar-se a linguagem padrão da web. O HTML é responsável pelo propósito semântico, isto é, ele será empregado para definir, por exemplo, a diferença entre um título e um parágrafo, se existe alguma imagem presente no texto, bem como tabelas, formulários e etc. Tudo isso de forma organizada. Porém,
Quando nos deparamos com uma estrutura moderna de site, dos quais nós lidamos no dia a dia, percebemos que o design da página não se limita em apenas textos, links ou imagens. Normalmente, essas páginas possuem cores, espaçamento, um layout bem distribuído, mas o HTML não define essas propriedades. Portanto, se faz necessário a presença de um outro player. Dentro do universo da web, uma outra linguagem muito importante é o CSS. O CSS também é um acrônimo para Cascading Style Sheet, no inglês. Também trata-se de uma linguagem de marcação. Contudo, diferente da linguagem mencionada anteriormente, o HTML, o CSS é responsável pelo aspecto visual da página. O seu mecanismo consiste em criar marcações aplicadas em cada elemento HTML de modo a alterar a sua estrutura visual, tais como cores, fontes, espaçamento e etc. Em outras palavras, o CSS funciona como a marcação do HTML com o objetivo de expandir a capacidade do arquivo. Ele foi desenvolvido no final da década de 1990, com o objetivo de dar uma clara distinção entre semântica e apresentação. Porém, até o momento, nossa página possui somente elementos estáticos. Ainda que possua um bom design graças ao CSS, nossa página ainda é muito pobre no que diz respeito à interatividade com o usuário. Para solucionar esse problema, precisamos introduzir uma outra linguagem que, diferente das mencionadas anteriormente, trata-se de uma linguagem de programação. Ela funciona dentro do arquivo HTML, sendo responsável por controlar a dinâmica da página através de uma tag chamada script. Mas, afinal, que linguagem é essa? Trata-se do JavaScript. E por que, diferente do HTML e CSS, o JavaScript é uma linguagem de programação? A resposta é que o JavaScript se comporta como uma linguagem de programação típica. Ele possui declaração de funções, chamada de funções, variáveis, testes de condições, interação com loops, APIs e muito mais. O JavaScript foi criado em 1995 e rapidamente, cerca de 2 anos depois, foi padronizado pela organização internacional ECMA, assim chamada ECMAScript, e ela define a sintática básica da linguagem, bem como o core do seu mecanismo. Atualmente, o JavaScript pode ser usado para desenvolver aplicações no navegador, como por exemplo, modificar o documento HTML, realizar requisições na rede, gerenciar dados, renderizar áudios, gráficos e muito, mas muito mais. Por outro lado, ele também é capaz de criar aplicações no servidor utilizando o Node.js. Isso permite um gerenciamento do computador de forma mais direta, bem como acessar arquivos e pastas, renderizar recursos de rede, gerar processos e assim por diante, tornando-se uma linguagem bem completa.